Enquanto a vila de Konoha comemorava o aniversário da derrota da Raposa das Nove Caudas, como nos últimos 14 anos, uma figura solitária pôde ser encontrada pulando dos telhados, invisível para todos os civis e shinobi. A forma era de uma mulher, mas sua identidade estava sendo protegida por uma capa branca encapuzada que mantinha o rosto longe da vista. Essa mulher era imortal ou, para ser mais precisa, uma deusa olímpica. As nações elementares eram conhecidas pelos olimpianos e outros deuses menores e eram visitadas de tempos em tempos. Quando ela chegou à nação elementar pela primeira vez, ficou maravilhada com a beleza e o quão intocadas eram as florestas e os selvagens. No entanto, ela não esperava se apaixonar durante o tempo que passou lá, mas foi o que exatamente aconteceu. O nome dele era Minato Namikaze. No momento em que o viu, sentiu-se atraído por ele. Não foi porque ele era o Hokage da vila ou que ele era o mais forte da vila, mas porque ele era tão diferente da maioria dos homens que ela conheceu. A maioria dos homens que ela conheceu eram porcos aos olhos, apenas se preocupando com o orgulho, o poder, a riqueza, eles mesmos em geral. Mas ainda havia esse homem que era o completo oposto. Ele era quente, gentil, respeitava todos ao seu redor e até seus inimigos. Ele era amado por todos na vila e, no entanto, nunca era arrogante e nunca foi cheio de si mesmo. Ele apenas aceitou o passo e continuou com sua vida. Mas o que também a intrigou foi que ele era um deus semideus. Ao contrário da maioria dos que acamparam ao Float, ele nunca o fez, mas sabia o que era. Ele disse que, embora nunca a conhecesse, sua mãe era uma deusa e que ela falava com ele algumas vezes em seus sonhos. Quando ela descobriu quem era o pai olímpico de Minato, ela não podia acreditar. Dizer que ela ficou chocada foi um eufemismo. Era a última pessoa que ela esperava ter um filho semideus além de si mesma. Mas, no entanto, ela se apaixonou por ele e passou 2 anos maravilhosos neste mundo com ele. Então o milagre aconteceu. Ela estava grávida do filho. No começo, ela teve esses sentimentos confusos, sem ter certeza de que era a coisa certa a fazer. Mas quando os meses se passaram e pela primeira vez ela viu seu filho no monitor da tela do hospital, tudo que sentiu foi amor pelo filho e queria fazer a gravidez inteira durante 9 meses, como os mortais normais. Ela não tinha muito por ser uma deusa e havia diferentes métodos para conceber e dar à luz um filho, mas ela queria fazer isso da maneira antiga. Dessa forma, ela se uniu mais ao filho nos 9 meses em que o carregou. Então chegou o grande dia e após horas de trabalho torturante, que ela prontamente gritou para Minato, dizendo-lhe: "Você fez isso comigo, seu desgraçado." Mas então, finalmente, seu filho nasceu e naquele momento ela nunca esteve mais feliz do que abraçá-lo. Quando o filho abriu os olhos, eles eram azuis como o pai, mas ela podia ver um brilho prateado como o dela. Seu coração derreteu e seu filho rapidamente tomou um lugar imóvel em seu coração imortal. Mas a felicidade foi rápida. No fim, na mesma noite, a vila foi atacada pela raposa demoníaca de 9 caudas. E o pior aconteceu: o homem que ela amava deu a vida para proteger a vila com a qual se importava e ficou sem opção a não ser selar a besta em seu filho. Ela era fraca por ter acabado de dar à luz e estava presa a ficar na cama naquela noite. Ela chorou silenciosamente enquanto balançava o filho para dormir, falhando em não conter as lágrimas. A vida após a morte era diferente neste mundo e seu espírito não iria para o submundo como os do mundo dela. Em vez disso,
Seu espírito iria para a vida após a morte no mundo deles, um lugar que ela nunca poderia visitar. Além disso, agora seu filho carregava o poder de uma grande fera que era forte, na melhor das hipóteses, compatível com o poderoso Tipon, a desgraça dos Olímpicos. Fazia 14 anos desde e 14 anos desde que ela estivera nas Nações Elementares. Fazia 14 anos desde que o homem que ela amava morreu e 14 anos desde que ela teve que tomar a decisão mais comovente de toda a sua vida imortal. O dia em que ela teve que deixar o filho para trás. Ela era uma deusa olímpica e as regras antigas afirmavam que todos os filhos de Demigod tinham que ser criados por seus pais mortais. Mas seu amor morreu e seu filho foi deixado sem os pais mortais. Ela queria levá-lo com ela, mas com o pai. O rei dos Olímpicos, Zeus, o único que não conhecia a existência de seu filho, a forçou a voltar ao mundo. Antes de partir, recebeu uma última hora com o filho, algo pelo que agradeceu. Ela passou a hora com o filho pequeno e o abraçou com segurança, enquanto o embalava gentilmente para dormir e cantava uma canção de ninar para ele. Depois que a hora terminou, ela o entregou às 4 pessoas que achava que podia confiar com o filho. O terceiro Hokage Ruzen Sarutobi, Kakashi Atake, o aluno de seu falecido amor, Jiraiya, o sapo sábio, o mentor de seu amor, e Tsunade Senju, alguém que ela lentamente veio ver como amiga. Eles prometeram a ela que Naruto estaria seguro e cuidado. Depois de beijar o filho e murmurar o quanto ela o amava, ela o entregou e desapareceu, para não ser visto novamente nas Nações Elementais por um longo tempo. Mas agora ela estava na vila de Konoha para checar seu filho depois de 14 anos, esperando que ele se parecesse com o pai e fosse um dos poucos ou único homem com quem ela se importaria. Ela pulou e correu com tanta graça e elegância que saltou sobre os telhados e não estava fazendo o menor som que seu pé pousaria antes de decolar imediatamente. Ela olhou para longe e viu um desfile gigantesco ocorrendo com a maioria da vila procurando assistir. Mas quando ela deu outro pulo pelos telhados, uma pequena explosão soou na área que a pegou desprevenida. Seus sentidos elevados a alertaram imediatamente e rapidamente sacaram um par de pequenas facas de caça, um pouco maiores do que as de uma kunai comum, e a lâmina era muito mais afiada e tinha desenhos de videira ao longo dos pequenos punhos. Depois de voltar ao normal e encontrar o local da explosão, ela foi investigar e ver se alguém estava ferido. Quando ela chegou, viu-se com uma visão muito estranha. Havia um grande grupo de pessoas reunidas com o que parecia ser um garoto de cabelos pretos espetado na parte de trás, que ela tinha que admitir que parecia um idiota. Ele estava vestindo uma blusa azul como uma cor alta com uma crista que ela reconheceu como a crista do clã Uchiha. De pé ao lado dele, havia uma garota da mesma idade, mas com cabelos cor-de-rosa brilhantes e um vestido de batalha vermelho com shorts pretos por baixo. Atrás dela, havia uma mulher mais velha que se parecia muito com a garota. A deusa só podia assumir que era sua mãe ou alguém de parentesco. Ao lado deles havia 2 Chunin Shinobi e, atrás deles, um grupo de civis, todos empunhando coisas como pás, picaretas, vassouras, etc. O que está acontecendo? Ela pensou enquanto estudava a cena que estava na frente dela. Diante dessa massa de pessoas de onde a explosão parecia se originar, ela observou e conseguiu distinguir uma figura humana dentro da fumaça, mas era difícil distinguir devido à fumaça que obscurecia a figura.
Demorou 1 minuto para que a fumaça se dissolvesse quando ela começou a distinguir certos detalhes da figura. A figura parecia um garoto de 13 a 14 anos, a mesma idade que os dois na frente da multidão. Ela começou a distinguir as roupas dele, ou o que restava das roupas dele, que eram de cor laranja. Então ela viu a cor da pele dele e notou que estava levemente bronzeada. Mas o que viu a seguir a deixou completamente horrorizada e a fez sentir como se alguém tivesse acabado de injetar gelo por todo o corpo, porque sentia frio até os ossos. O garoto tinha cabelos loiros espetados e, pelo olho aberto, ela podia ver que eram de cor azul safira e só conseguiam distinguir pequenos brilhos de prata neles. Em seu rosto havia 3 bigodes, como marcas de nascença em cada bochecha. Quando a fumaça desapareceu completamente e o garoto pôde ser visto com clareza, ela pôs a mão na boca ao ver que o corpo dele estava coberto de cortes, contusões e facadas. Lá envolto em um fio de metal ninja, revestido por todo o seu sangue, estava Naruto. O seu Naruto. Ela tirou as mãos da boca e as jogou para o lado. Ela começou a apertar o punho, o que fez com que os nós dos dedos ficassem tão brancos quanto uma folha de papel, e o ichor dourado começou a vazar pela força com que o punho estava sendo apertado. Seus olhos brilhavam prateados quando pequenas mechas de prata dançavam ao redor deles e começavam a olhar punhais para o grupo de pessoas, e também cerrava os dentes com tanta força que, se ela não fosse imortal, eles teriam quebrado e rachado. Raiva e raiva começaram a inundar seu sistema quando uma lágrima furiosa desceu por seu rosto. Acima no céu, e sem perceber o quanto suas emoções estavam fora de controle, a lua no céu começou a ficar em tons de vermelho, que estava começando a chamar a atenção de muitas pessoas. As nuvens no céu começaram a se separar e o vento estava começando a aumentar, o que começou a assustar todos os moradores e shinobi da vila. O que diabos está acontecendo? A lua está vermelha. Deve ser o Kyuubi. Deve estar fazendo isso. Então é por isso, ela pensou. Essas pessoas pensavam que seu filho era o Kyuubi. Ela não podia acreditar no quão cega essas pessoas eram. No entanto, ela parou de pensar quando notou o garoto de pato puxando outra kunai e estava mirando o peito de Naruto. Vendo o suficiente e não permitindo que seu filho se machucasse por mais tempo, ela pulou dos telhados e aterrissou entre o filho e o garoto, que estava prestes a arrumar o rosto. Seus olhos prateados penetraram nos olhos do garoto, fazendo com que ele recuasse um pouco da intensidade que eles tinham depois de alguns momentos de silêncio, e a multidão começando a gritar quem diabos ela era. Em uma voz baixa que comandava o poder, ela disse: "Afaste-se do meu filho." Então todo o Hades se soltou, com Naruto momentos antes. "Tenha uma boa noite, Naruto." Teuchi gritou quando Naruto pulou de seu banquinho no bar Ramon do Ishiraku e começou a andar pelas ruas de Konoha em um ritmo acelerado. O dia foi 10 de outubro, o dia em que o quarto Hokage derrotou a Raposa das 9 Caudas, e atualmente o grande festival para comemorar o dia estava em pleno andamento. Havia grandes desfiles pelas ruas, com muitos segurando estrelinhas, alimentos e bebidas, e apenas se divertindo muito. Em geral, a grande encenação da derrota dos Kyuubi estava apenas começando, o que sem dúvida atraria todos os shinobi e civis em sua direção, uma vez que sempre foi um grande favorito para a vila. Coincidentemente, hoje também foi o aniversário de um Naruto Uzumaki. Ele tinha 14 anos hoje. Até agora, tinha provado ser um pouco alegre. Ele ficou longe dos moradores o máximo que pôde,
Felizmente, eles não o incomodaram apesar de ser um ninja agora. Ele ainda não podia prejudicar os civis da vila mesmo que muitas pessoas estivessem começando a mostrar sinais de deixar seu ódio por ele se tornar um pouco civilizadas com ele. Ainda havia quem o tratasse como uma praga e não mudaria de ideia sobre ele tão cedo. Ele recebeu alguns presentes de seu sensei Kakashi, que era novo kunai e shurikens feitos de chakra metal do sábio pervertido. Recebeu a série de livros Isha. Isso, é claro, lhe deu uma surra em Tsuade, dizendo-lhe para parar de corrompê-lo. Ele até recebeu alguns presentes de seus amigos, como Shikamaru, Kiba, Lee, Neji e até Hinata. No entanto, ele não recebeu nada de seus colegas de equipe Sakura ou Sasuke, dos quais, recentemente, ele não estava muito surpreso. Desde que ele conseguiu trazer Sasuke de volta de sua tentativa de se juntar a Orochimaru e trazê-lo de volta espancado, o relacionamento de Naruto com os dois começou a se dissolver muito rapidamente. Sasuke foi colocado em prisão domiciliar, onde sua licença de ninja foi suspensa por 3 anos. E Tsunade mandou Jiraiya colocar selos de chakra em seu corpo para impedi-lo de usar chakra e seu Sharingan. O Conselho Civil, é claro, não gostou disso, mas Tsunade apenas disse a eles para irem para o inferno. Isso levou o garoto a culpar completamente Naruto, dizendo que Naruto estava tirando seu objetivo de se vingar de seu irmão e que ele estava atrapalhando seu verdadeiro poder. Ele jurou que faria Naruto pagar muito. Com Sakura, ela apenas seguiu Sasuke como um filhote leal. Quando as pessoas pensaram que ela estava começando a sair da fase das fãs, ela começou a afundar ainda mais. Até Ino, que havia saído da fase das fãs, olhava para ela com um pouco de nojo. A maneira como ela estava agindo não apenas levou Tsunade a agora ensinar Ino como usar o ninjutsu médico, mas também fez com que a paixão de Naruto pela garota se dissolvesse. Está bom hoje à noite, Naruto disse para si mesmo quando se aproximou de seu apartamento degradado na área mais sombria da vila. Não havia ninguém por perto, então a área era praticamente barão. Todos estavam no festival, reunidos em uma parte da vila que deixava em todos os outros lugares silenciosos e despovoados. Enquanto caminhava pelas ruas vazias, Naruto olhou para o céu para ver que era outra noite clara e as estrelas e a lua brilhavam intensamente no céu noturno. Ele não sabia o porquê, mas desde pequeno, quando olhava para a lua e as estrelas, sentiu uma estranha onda de alívio e calor se espalhar por ele. Ele não contou isso a ninguém, mas adorou o céu noturno e apenas sentiu que todos os seus problemas haviam sido lavados e se sentia em paz quando ele estava em missões com sua equipe. Enquanto os outros dormiam, ele silenciosamente olhava para o céu. Além disso, sempre que olhava para o céu, sentia como se alguém o estivesse observando. Teria assustado Naruto, mas o sentimento não era ruim, apenas parecia certo por algum motivo estranho, estranhamente reconfortante. Naruto balançou a cabeça de seus pensamentos e continuou a andar pelo caminho deserto. Ele viu o prédio e olhou na direção do apartamento. Ele quase podia vê-lo e se sentiu um pouco aliviado quando viu que estava intacto. No passado, sua casa havia sido bombardeada e invadida várias vezes, especialmente em seu aniversário. Devido à bola de feltro dentro de seu intestino, ele queria ir para algum lugar um pouco melhor antes, mas ninguém iria levá-lo para a pousada. A única razão pela qual ele poderia morar aqui era porque o proprietário do prédio era um personagem bastante sombrio. Desde que recebesse o dinheiro do aluguel, não se importava com quem morava lá. Snap!
Naruto foi retirado de suas reflexões e pensamentos quando sentiu seu pé direito bater em algum tipo de arame antes que de repente se viu envolto em arame ninja, seus braços e pernas pressionados firmemente contra seu corpo. Que diabos? Droga! Naruto disse em voz alta, não acreditando que ele deixasse seu ninja sentir um tédio assim. Ele baixou a guarda enquanto olhava para o céu noturno, e isso apenas lhe custou. Nós pegamos ele, uma voz chamada fazendo Naruto balançar a cabeça para ver dois Chunin Shinobi saindo dos becos escuros entre os edifícios com um grupo bastante grande de civis seguindo atrás deles. Você realmente achou que a caçada anual às raposas não iria acontecer só porque você é um shinobi? O Chunin disse, se aproximando e dando a Naruto um tapa leve no rosto e um sorriso fazendo seu caminho em seu rosto. Naruto rosnou em direção ao grande grupo, mas isso só lhe valeu um soco no estômago, cortesia do mesmo shinobi. Temperamento, o Chunin disse, acenando com o dedo na frente de Naruto, irritando o patronizinho Naruto ainda mais. Qual é o problema, droga? Não tem nada a dizer. Uma voz muito familiar chamou. Fox pegou sua língua. Naruto olhou para o grupo de civis quando eles começaram a se separar no meio para revelar um sorrisinho. Sasuke Uchiha caminhando em sua direção com sua eterna serva Sakura seguindo de perto atrás dele. Atrás dela havia uma mulher mais velha, com cabelos cor-de-rosa, como Sakura. Essa deve ser a mãe de Sakura, ele pensou antes de dar outro soco no estômago, mas desta vez de Sasuke. Você sabe que eu sempre me perguntei como você me derrotou. Nunca fazia sentido que você tivesse esse poder inimaginável dentro de você que parecia vir do nada. Mas agora eu sei como você me derrota. Você tem a raposa de 9 caudas selada por dentro. Você. Não foi o seu poder que me derrotou, foi a raposa. Eu sabia que o tempo todo você não poderia me derrotar sem ajuda. Isso apenas mostra o quão fraco e patético você é. Ah, e isso vem do cara que usou Orochimaru, amaldiçoou o selo. Sim, eu vejo que você fez tudo sozinho. Naruto disse bufando com sarcasmo, mas estava recebendo um tapa forte de Sakura. Cala a boca, demônio! Sakura gritou fazendo Naruto e alguns dos outros estremecerem com sua voz estridente. Você não fala na presença de Sasuke. Você não passa de sujeira embaixo dos pés dele, ela disse com muitos assentindo. Você percebe que o que está fazendo é traição. Eu sou um shinobi desta vila. Você acha que nos importamos com a morte por último? Sasuke disse bufando. Quando eu terminar com você, estou saindo desta vila patética e indo direto para Orochimaru. Eu já tenho meus guias comigo, disse ele, olhando de forma confusa para Naruto. Os dois Chunin com a multidão sorriram e puxaram as camisas levemente para baixo do pescoço para revelar marcas de maldição semelhantes às que Sasuke tem nele, brilhando um pouco com o poder que estava dentro de cada um deles. Você trabalha para Orochimaru, Naruto disse olhando furioso para os dois, mas sentiu uma dor no ombro e viu que uma kunai havia sido jogada por um dos Chunin e agora estava alojada nele. Naruto rangeu os dentes, tentando deixar a dor chegar até ele. Devemos admitir que a segurança de sua vila se tornou muito pobre, mas, novamente, pela aparência das coisas que estamos fazendo para a vila um serviço público nos livrando de uma vez por todas, disse o segundo Chunin, enquanto a multidão atrás deles começava a aplaudir e balançar suas armas no ar.
Bastardos, Naruto murmurou enquanto lutava contra o fio ninja, mas descobriu que não conseguia mover o músculo. Quando você verá que nunca será aceito em Konoha. Você está melhor morto. Não é de admirar que seus pais o abandonaram. Eles não devem ter querido o fracasso de um filho, não que eu possa culpá-lo, Sasuke disse zombando. Sakura e os outros riem. Cale a boca. Meus pais não me abandonaram, Naruto gritou tentando manter a raiva sob controle. Oh, onde eles estão? Sakura disse fingindo surpresa e olhando ao seu redor. Naruto cerrou os dentes novamente tentando pensar em um bom retorno, mas estava lutando para pensar corretamente com o fio ninja empurrando contra sua pele e a kunai ainda embutida em seu ombro. Vamos todos. Vamos terminar o que o quarto começou. A mãe de Sakura gritou quando todos começaram a aplaudir e os sorrisos de Sasuke e Sakura ficaram maiores. A multidão então se aproximou de Naruto e Naruto fechou os olhos para o inevitável. Pelos 5 minutos seguintes, Naruto só conseguiu enforcá-los e sofrer abusos e punições quando foi chutado, socado, esfaqueado, golpeado e muito mais. Ele podia sentir cada golpe e as facadas provocariam um fogo como dor atravessando seu corpo. Quando a multidão deu um passo para trás, Naruto estava uma bagunça sangrenta com muitos cortes por todo o corpo e hematomas roxos e pretos já começando a se formar onde ele havia sido atingido. Agora, para o final, o Chunin disse enquanto Sasuke se aproximava e colocava uma etiqueta explosiva em Naruto. Ele então deu um passo atrás e acenou com a cabeça para o Chunin ao lado dele. Disse Chunin. Sorriu antes de fazer uma mão suspirar com as mãos. Assim que ele fez, a etiqueta explodiu, causando uma pequena explosão e Naruto sendo tragado pela fumaça. Todos começaram a sorrir enquanto pensavam que finalmente mataram o demônio, mas franziram o ceño quando depois de alguns minutos a fumaça começou a diminuir e viram que Naruto ainda estava vivo. O fogo da etiqueta deveria tê-lo matado, mas de alguma forma ele ainda estava vivo, mas pelo que parece, foi quando a forma de Naruto ficou completamente fora da fumaça que tudo ao seu redor começou a enlouquecer. A lua no céu começou a brilhar com uma tonalidade avermelhada, surpreendendo a todos que olhavam para ela. O vento começou a aumentar e as nuvens no céu começaram a se afastar da vila. Deve ser o Kyuubi. Deve estar fazendo isso. Um dos membros da multidão gritou quando Sasuke enfiou a mão em um dos bolsos e tirou uma kunai. Com isso eu serei um passo mais perto do meu objetivo. Ele pensou antes de atacar Naruto. O kunai em sua mão estava apertado e apontado diretamente para o coração do loiro batido. Mas foi aí que aconteceu. Do nada, uma figura encapuzada apareceu na frente de Sasuke e pegou a kunai com facilidade. A figura encapuzada era uma mulher, do que eles podiam dizer, e pequenos fios de cabelo castanho avelã caíam da capa. No entanto, o que surpreendeu a todos foram os intensos olhos prateados e brilhantes que provocaram arrepios na espinha. Naruto, que estava quase inconsciente, conseguiu levantar a cabeça alto o suficiente para ver a figura e ficou acordado tempo suficiente para ouvir a mulher encapuzada dizer: "Afaste-se do meu filho." Presente. Ao ouvir as 5 palavras saírem de sua boca, todos na multidão começaram a gritar e amaldiçoar a mulher na frente dele. Sasuke tentou se soltar, mas era forte demais. O olhar dela se intensificou antes que ela derrubasse a kunai das mãos dele e o jogasse contra a parede.
Sasuke Sakura gritou enquanto corria para o garoto, mas estava recebendo um chute forte no estômago que a fez cair através de uma janela. Patética deusa, murmurou pensando em que decepção Sakura era para as mulheres em todos os lugares por serem tão cegamente obcecadas por um garoto nojento que se importava com nada além de si mesmo. Quem diabos você pensa que é? Você não sabe quem eu sou. Sasuke gritou, mas depois se arrependeu quando encontrou duas pequenas lâminas agora alojadas em seus ombros e o prendeu contra a parede. Ele então sentiu um forte soco no estômago, fazendo com que ele vomitasse o conteúdo em seu estômago antes que o mundo escurecesse. Agora para vocês dois, disse ela, olhando para os dois Chunin que se mantinham firmes e as duas marcas de maldição no pescoço começaram a brilhar em laranja e as marcas pretas começaram a se espalhar. Você não vai sobreviver lutando conosco, senhora. Que tal você desistir e se entregar a nós? Prometemos ser gentis, disseram, lambendo os lábios e fazendo com que a deusa olhasse as duas com nojo. Aqui está a minha resposta, ela disse tão rápido quanto um arco encontrou seu caminho em suas mãos e ela disparou duas flechas diretamente nos dois Chunin. As flechas eram tão rápidas que nenhum dos Chunin viu isso antes que as flechas os atingissem no centro do peito e perfurassem o coração. Os dois morreram em segundos e caíram no chão como moscas e as flechas no peito desapareceram em pedaços prateados. Ela olhou para o Chunin morto antes de fixar os olhos na multidão à sua frente, que estava com dois espantados ao falar e muitos estavam tentando não se molhar. Se perca, ela murmurou com tanto gelo na voz que a rainha do gelo residente em Konoha, Kurenai Ui, teria se molhado não precisando ser avisado duas vezes. O grupo se reuniu antes de fugir e desaparecer, sem nunca se importar em levar Sasuke ou Sakura com eles que ainda estavam com frio. Assim que desapareceram, ela rapidamente fez seu arco desaparecer antes de pegar uma faca de caça, correu em direção ao filho e começou a cortar o fio ninja. Levou apenas alguns segundos, já que o bronze celestial era um dos metais mais fortes do mercado e podia cortar quase tudo. Quando o fio ninja saiu do corpo batido de Naruto, ele começou a cair no chão antes que a deusa o pegasse e abaixasse seu corpo suavemente no chão e colocasse a cabeça no colo dela. Ela olhou para ele, vendo todo o dano em seu corpo, juntamente com cicatrizes antigas que fizeram o gelo fluir mais uma vez através de seu corpo e lágrimas caírem em suas bochechas. Meu amor, sinto muito. Isso nunca deveria ter acontecido com você. Eu deveria ter levado você comigo como eu queria. Maldito pai, condenando as regras antigas, disse ela. Ela então puxou colocar uma pequena bolsa que carregava grandes pedaços de ambrosia. Ela os cortou em pequenos quadrados e gentilmente os colocou na boca de Naruto, ajudando-o a engolir, já que ele era inquieto e machucado. Ela então puxou um pequeno fio de néctar e em voz alta algumas gotas para pingar na boca de Naruto. Uma vez que ela sentiu que ele tinha o suficiente, ela tampou o fio e o guardou. Ela olhou por cima do corpo dele e já começou a ver o corpo de Naruto começando a se consertar. No entanto, quando ela olhou atentamente, ela também conseguiu distinguir um pequeno brilho avermelhado vindo das feridas. Então o Kyoubi cura suas feridas mais rapidamente. Pelo menos há um ponto positivo em ter o animal selado dentro dele.
Enquanto o néctar e a ambrosia realizavam seu trabalho, ela sentiu a presença de um grande grupo indo em sua direção. Ela reconhece algumas das assinaturas e fez uma careta. Depois de um minuto, esquadrões de Anbu pousaram atrás dela a alguma distância, com Tsuade, Jiraiya e Kakashi ali. Todos os três olharam para a cena na frente deles, viram o inconsciente Sasuke preso na parede e a forma fria de Sakura. Então os dois mortos Chunin. Quem quer que você esteja, se afaste de Naruto e permaneça onde podemos vê-lo. Tsunade berrou, mas a deusa não se moveu de seu lugar e continuou a acariciar os cabelos de Naruto. Anbu contenha Tsunade, gritou, e a equipe de Anbu se fechou ao seu redor, mas antes que pudessem se aproximar, correntes de prata disparadas do chão e enroladas ao redor do Anbu e forçando-as a cair no chão. Você me prometeu, ela sussurrou, mas os três Konoha Shinobi ouviram o que ela disse. Quem é você? Por que você está cuidando de Naruto e o que diabos nós prometemos a você? Tsunade disse enquanto Kakashi e Jiraiya estavam examinando a mulher na frente deles. Eles acharam a presença dela muito familiar, mas não conseguiram apontar. Você me prometeu que cuidaria dele. Você prometeu que cuidaria dele, e ainda assim eu o acho espancado perto da morte. Pelo que parece, não é a primeira vez que isso acontece. Quem é? Tsunade nunca terminou a frase desde que a cabeça da deusa se virou para encará-los e os três viram seus olhos prateados brilhando com mechas ao redor deles, dançando como a luz do fogo. Todos os três shinobi ficaram pálidos como uma folha de papel e um calafrio percorreu sua espinha. Minha senhora. Kakashi conseguiu gaguejar antes que ele, Jiraiya e Tsuade se ajoelhassem e se curvassem. Que honra vê-lo novamente. Como podemos? Fique em silêncio, ela gritou como uma aura de comando, deixando os três estremecendo. Por que você não cumpriu sua promessa? Pensei que podia confiar em você. Os três shinobi tremiam um pouco. O poder que ela estava deixando escapar era insano. Foi Jiraiya quem conseguiu ganhar a confiança para falar primeiro. Minha senhora, podemos explicar. Eu não podia cuidar dele quando minha rede de espiões cuidava e se mantinha atualizada. Era para o bem da vila. O sensei estava cuidando bem dele, pelo que entendi. Minha senhora, eu perdi tantas pessoas perto de mim aqui e Minato era uma delas. Eu não aguentava mais estar por aqui. Eu não seria um bom cuidador para ele de qualquer maneira. Com minhas bebidas e jogos, Tsunade disse, tentando convencer o poderoso imortal à sua frente. Minato Sensei era a coisa mais próxima que eu tinha de um pai, e Naruto parecia tanto com ele que eu não podia estar perto dele. Isso trouxe de volta muitas lembranças dolorosas. Kakashi disse, tentando contar a história, mas ele sabia pela aparência dela. Cara, não ia dar certo. Os três deram suas desculpas, mas a deusa não estava tendo nada disso. Desculpas. Essas são apenas desculpas. Comece a me dizer como era a vida dele. Quero saber se ele era visto como um herói, como Minato queria que ele fosse visto, como ela disse, mas viu os três goles e se entreolharam. Ela sabia que não era um bom sinal. Então, pelos 10 minutos seguintes, os três explicaram como era a vida de Naruto, apesar de nenhum dos dois querer também a ouvir. Como o filho era tratado e visto em toda a vila. Seu temperamento estava começando a brilhar tanto que afetava o clima e a lua novamente, embora ela estivesse feliz por seu filho ter conseguido, de alguma forma, permanecer são e positivos.
ele conseguiu encontrar aqueles que se importavam com ele. Sua personalidade era muito parecida com o pai, pela qual ela era grata. Ele era feroz ao proteger seus amigos. Não apenas ele sempre parecia tratar as meninas com respeito, algo que ela sentia muito orgulho por seu filho herdar essa característica dela. Bem, quase todas as garotas, com exceção de Tsunade, foi o que a fez rir interiormente. Quando os três terminaram de explicar, ficou em silêncio. A deusa virou-se e ajoelhou-se diante do filho novamente, acariciando o bigode como marcas em sua bochecha, o que o fez rir levemente. Enquanto dormiam, Néctar e a ambrosia ainda o curavam, mas parecia que quase tudo estava quase completo. Então, dos 4 em que confiei, apenas Hiruzen fez o que eu pedi. Minha senhora, mais uma vez, não poderíamos. Jiraiya parou no meio da frase quando ela apareceu de repente na frente dele e começou a sufocá-lo com uma mão. Sejas cliente, seu homem poderoso. Eu deveria ter essa vila que saiu ao terreno pelas coisas que fizeram a ele. Ela rugiu, colocando o medo entre os três antes de se acalmar. Mas Minato não iria querer isso, já que ele se importava com essa vila. No entanto, agora vejo que Naruto estar neste mundo foi um erro. Portanto, levarei meu filho de volta à sua verdadeira casa na Terra. No mundo dos Olimpianos. Tsunade, Kakashi e Jiraiya dispararam de suas posições no chão para protestar, mas um olhar da deusa calou todos eles imediatamente. Mas ele é necessário aqui. Eu o aceitei como meu aluno e apenas comecei a treiná-lo, disse Jiraiya, mas ela não estava tendo nada disso. Eu me importo muito pouco com o que você quer, cara. Eu cometi o erro de deixá-lo aqui uma vez antes. Não vou cometer esse erro uma segunda vez, ela disse antes de colocar a mão no peito de Naruto e uma luz brilhante os envolveu. Por favor, espere, Tsunade gritou, mas caiu em ouvidos surdos quando a deusa e Naruto dispararam no ar sob uma luz prateada brilhante antes que desaparecessem completamente na escuridão. Os três shinobi caíram de joelhos, sabendo que não cumpriram sua promessa e agora pagariam o preço. Todos os três tinham apenas uma coisa em mente: nós estragamos tudo. Dia seguinte, Nova York. Naruto gemeu enquanto seus olhos começaram a se abrir e ele se viu encarando um teto que ele não reconheceu. Normalmente seria o teto branco que pertencia a um hospital, mas ainda não era. Ele sabia que não estava em seu apartamento porque a cama em que estava muito confortável para ser a única em seu apartamento. Grogue e trêmulo, sentou-se e olhou em volta. Ele olhou em volta e não reconheceu o lugar em que estava. Era uma sala agradável, com um conjunto de empates e armário, encostados na parede feita de carvalho. Havia uma TV em uma mesa de cabeceira na frente dele e um terraço na varanda ao lado da janela. Enquanto estava sentado lá, começou a reconstituir o que havia acontecido na noite anterior. Ele estava amarrado com Arame Ninja e Sasuke, Sakura, alguns capangas de Orochimaru e alguns moradores decidiram vencê-lo, pois o viam como uma aberração da natureza. Então ele se lembrou de Sasuke prestes a dar um golpe final antes que uma figura encapuzada aparecesse na frente dele. Os olhos de Naruto se arregalaram quando se lembrou das palavras que a figura disse antes de desmaiar. Afaste-se do meu filho.
Mãe, ele sussurrou para nós enquanto passava a cabeça por toda a sala, mas não havia sinal dela que causasse uma queda na cabeça. No entanto, ele pegou o site da carta que estava no topo do conjunto de empates e Naruto ficou grogue e se aproximou ele desvendou a carta e começou a ler o que dizia. Dear Naruto. Sinto muito por não poder ficar com você até você acordar, mas receio que não possa me ver até a hora certa. Primeiro, deixe-me dizer que sou sua mãe. Sinto muito por não poder estar com você enquanto você crescia, mas nossa família tem certas regras que nos proíbem de criar nossos filhos. Você logo entenderá o porquê. Como você não sabe quem é seu pai, permita-me contar o nome do seu pai. Era Minato Namikaze, o quarto Hokage da vila oculta das folhas e o amor da minha vida. Ele te amou de todo o coração, apesar de apenas ser capaz de segurá-lo em seus braços uma vez quando ele morreu. Partiu meu coração, mas nada foi tão difícil quanto ter que deixar você para trás. Eu pedi às pessoas que achava que podia confiar para cuidar de você e criar você no meu lugar, mas apenas uma delas realmente fez o que eu pedi. Depois de descobrir como era a sua vida, tirei você desse mundo e o comprei para o meu. Sei que pode ser difícil ajustar, mas você vai amar seu novo lar e sei que em breve fará amigos. Eu matriculei no colégio interno chamado Yancy Academy, já que você ainda precisa ir à escola neste mundo. Nos sorteios, você encontrará roupas que eu peguei para você, a moeda do mundo, alguns livros de história para que você possa aprender sobre este mundo e um mapa da cidade em que está atualmente. Também deixei alguns jutsus que guardei comigo desde o que me disseram que você está praticando seu elemento de vento, mas devo pedir que você não use seus poderes shinobi em campo aberto. Este mundo é muito diferente das nações elementares e, portanto, todo mundo é apenas um civil normal que não. Meu filho, eu sei que isso é muito necessário e sei que você tem perguntas, mas tudo o que peço é que você seja paciente e tudo será revelado a tempo. Eu te amo com todo o meu coração, meu bebê, e sempre cuidarei de você. Ame. Você, mãe. PS. Leia sobre mitologia grega. Eu garanto que será útil no futuro. Naruto lentamente soltou a carta enquanto algumas lágrimas desciam por sua bochecha. Não eram lágrimas de dor, mas de alegria. Alegria por saber que sua mãe não o abandonou, como muitos disseram que sim e que ela realmente o amava. Ele colocou a carta no topo dos desenhos, abriu um deles e viu as roupas. Eles eram pretos e verde escuro com pedaços de prata sobre eles. Muito bom. Talvez precise encontrar um pouco de laranja para pensar mais tarde. Pensou antes de voltar sua atenção para o outro conteúdo dos desenhos. Em um saco plástico havia rolos de papel verde. Ele olha para ele antes de descobrir que deve ter sido a moeda aqui. O dólar, Nome esquisito, ele disse em voz alta antes de pousar e olhar o mapa. Ele espalhou o mapa em cima da cama e ficou surpreso com os detalhes complexos. Ele então viu o livro gigante que dizia a história do mundo na frente, em grandes letras em negrito. Quando ele abriu a primeira página, toda a carta começou a ficar confusa. Isso aconteceu muito mesmo na academia, quando lia livros ou pergaminhos. Bip bip. Naruto foi esquecido quando ouviu sirenes e bips vindos do lado de fora, decidindo que era hora de ver esse novo mundo com seus próprios olhos. Ele abriu um par de portas de correr e saiu para o terraço. O que ele viu fez seus olhos se arregalarem como pires.
Havia edifícios do tamanho de Gamabunta feitos de aço e todos os tipos de metais inferno, alguns deles foram até o céu. Nunca em sua vida ele viu um edifício tão alto quanto os que viu aqui. Ele olhou para as ruas das cidades e viu centenas, se não milhares, de pessoas andando por aí. Casualmente havia máquinas de metal correndo sobre rodas que confundiam o inferno de Naruto. Era tudo o que Naruto podia dizer enquanto olhava para os arredores. Nunca em 1 milhão de anos ele imaginou coisas assim, prédios tão altos quanto o céu, e as máquinas que corriam pelas estradas, e as pessoas não se importavam, nem se importavam com eles. Isso deixou a mente de Naruto completamente confusa, mas Naruto respirou fundo. Mamãe não teria me trazido aqui se não achasse que era a escolha certa. Por mais que eu sinta falta da folha, esta é minha nova casa agora e na verdade tenho paz aqui. Vai levar tempo, mas eu pode se acostumar com esse lugar. Apenas um passo de cada vez, pensou. Ele olhou para os arredores, novamente sorriu. Ele então estufou o peito e respirou fundo antes de gritar: "Olhe o mundo, porque Naruto Uzumaki chegou!"